Boa! Boa. E olha, o Marcão e Sombra, hoje, né, começou a pintar, desde ontem, aliás, né, o nome do Eric Lamela, né, do argentino, né, que foi citado no jornal AS. Lamela jogou no Tottenham. Na música, aquela Fez sucesso. Quanta lamela. Quanta lamela. Quanta lamela. Já tem a musiquinha pro cara se ele vier aí. Mas é uma baita música, né, cara? Pô, seria Ele sensacional. é meia, né? Ele é meia. Atacante. Não, é ponta. É Pô, atacante. vocês falaram ponta, meia e... Não, eu jogava com ele no videogame de meia. Eu jogava mal, hein? Ah, mas você é o Carpini do videogame, o seu bem. É o professor Pardal, Beto. Se lascar, vai, seu bem. Então, mas ele tem contrato até junho, mas é o seguinte, o São Paulo nega que tenha qualquer contato com ele, que tenha feito qualquer proposta, sondado, então não diz que o São Paulo, lá no São Paulo ninguém tá sabendo de nada. Mas, entretanto, porém, né, outro jogador especulado é o André Silva. Esse não foi negado, então não sabemos, né? Ele é do Vitória Guimarães de Portugal. Ano passado ele recebeu uma proposta do Verona e ele quase foi para lá por 4 milhões de euros. E ele tem contrato até 2026, né? Até o meio de 2026. Então, pode ser que o São Paulo realmente aí está atrás, né? Desse André Silva aí. Vamos aguardar, mas ninguém negou até agora. Alguém conhece esse André Silva? Os pais dele devem saber. Já é Foi de alguma mandar coisa. mensagem Porque pro foi Portuga. sub-20 do Inter. O Portuga falou depois alguma foi pra coisa? lá. Essa é uma então- tarefa para o super. Amanhã o Portuga português. fala. Amanhã o Portuga Mas, ô fala. Motinha, a respeito do Lamela aí, cara, se eu não me engano, foi no final do ano passado ou no começo desse ano que eu vi alguma coisa aí que o Grêmio teria interesse, só que o próprio jogador falou que não teria interesse de vir atuar no Brasil. Não sei se de repente um clube maior do que o Grêmio, no caso o São Paulo aparecendo com uma oferta, de repente possa mudar a ideia do jogador, mas a princípio ele teria dado uma declaração falando a respeito de não gostar de vir jogar aqui no Brasil. E o André, se você conhece, Marcos? Não, nunca ouvi falar. Se entrar dentro do estúdio aí, precisa ter o crachá pra nós saber quem é. Mas a questão de conhecer ou não conhecer, isso aí é o de menos, né? Isso aí é o de menos. Se for bom pro São Paulo. Olha, o São Paulo emprestou o zagueiro Ítalo, né? O menino de 19 anos ao Toronto FC, né? Com opção de compra, né? Se ele bater algumas metas, eles têm que comprar o menino. Então foi emprestado, 19 anos. Ok? Ok, isso, mas não é só isso. É o quê? A Rose tá aqui pra avaliar a situação do São Paulo, não é não, Rose? Ajuda vamos ver nós aqui aí. o Tricolor, Rose, por favor, vamos trazer aqui informações sobre o Tricolor. O São Paulo que pega o Guarani, né, nesse domingo. Também. Guarani, né? Mesmo jogando fora, é favorito, odds de 1,57 lá na Betfair, 63% de chance. Bom, hein? Já fica Tá aliviado. fácil. Mas as odds de ambos marcam está a 2,25, ou seja, quase 45% de chances de os dois marcarem gol. Então também pode vacilar também não. Interessante. São Até que Paulo tem que ganhar de 4-1. o São Paulo joga com dupla de zaga reserva, vai saber, né? Vai saber. Ferrarese. Aliás, ô Sombra, falando a respeito do São Paulo aí, pra quem não acompanhou ontem, rolou um jogo do Campeonato Paulista e colocou o São Paulo na terceira colocação do grupo. Então, o São Bernardo acabou vencendo o Santo André. Não sei E não, é por hein? isso que eu falo. Vem pro sofá. Não, mas, mano, essa Um jogo terceira a menos, posição que o calma. São Paulo entrou... Não, mas o negócio é o seguinte, Motinha. Não tem que ficar com essa de jogo a menos, não, porque o jogo a menos é contra a Inter de Limeira, que tem feito grandes partidas, inclusive, vencendo adversários que o São Paulo acabou perdendo recentemente. Venceu Então, o Novo Horizontino por 3-1. exato. Então, Sombra, o negócio é o seguinte. tem um clássico eu espero ainda, que a né? água... Tem. Eu espero que a água tenha batido na bunda do Carpini e ele tenha entendido que valorizar empate em casa contra o Bragantino com o time reserva, ele não tá mais lá no Água Santa, não tá mais no Juventude, então ficar valorizando esses pontinhos que o São Paulo fica catando milho aí contra time reserva dos outros, não tem que valorizar não. Então, aliás, Sombra, voltando, possivelmente a gente vai ter, se não todos, mas pelo menos algum dos caras aí que já estão treinando, o Igor Vinícius, o Rato e o Lucas, pode aumentar esse poder ofensivo e parar de fazer o Carpini improvisar jogador onde não rende. Então, talvez o São Paulo consiga uma reabilitação nesse final de semana que vai ser importantíssimo. Agora, o seu Bento, seu Bento e o RG. Pois não. Só nós estamos salvando o estado de São Paulo, os caras tudo fora, hein? Feio a Brincadeira, coisa, né? Já pensou se os feio, caras não ficam acabou ainda fora? não, filhão. Feio, hein?
Tá, acabou o campeonato segurada já? um é Tô terceiro, sabendo. outro é quarto do grupo. É brincadeira, hein? Acabou o campeonato? Não tô sabendo, não. Não acabou, mas por enquanto... Não, mas se tá terceiro. acabasse hoje, como Você vocês tá muito falam, empolgadinho. tava fora. São Paulo Chegasse tem um o jogo a menos, meteoro como é que vai aí, acabar o então, jogo a menos? para. Sim. Aqui não importa. Mas Sim. E tem pela uma jogo a chave, menos, tá, filhão. pela chave, tá mais, vocês entendem que tá mais difícil pro São Paulo ou pro Corinthians? Pro São Paulo, Puta, pro né? São Paulo, cara. São Paulo ficou mais O difícil, São Paulo, não é dos possível. 4 jogos, É? o São Paulo... Tudo bem, o São Paulo ainda tem um jogo a menos? Tem. Mas não adianta ter um jogo a menos. Tem que ganhar. E pra ganhar, você precisa jogar melhor do que tá jogando. Não tá jogando bem. E não adianta dizer assim, olha, são dos 4 jogos, 3 são fora. E o jogo em casa é contra o Palmeiras. Tem um clássico, né? Assim, você aposta lá que, por exemplo, a gente já viu as odds aí. Mas eu não sei, eu não iria tão seco assim, por exemplo, na vitória do São Paulo, por mais favorito que seja. Eu não, cara, não tô botando fé no futebol de São Paulo nesse momento, com as contusões e essa transição aí, esse esquema, esse jeito São novo Paulo de fica jogar. fora do mata-mata do Paulista. Você acha que o Carpini corre risco? Mano, Dá uma olha, pressionada assim ou não? mas não tenho a menor Nossa, dúvida. cobrança Mas não desse tenho a jeito. menor dúvida. Mas seria um absurdo, hein? Não seria? Vamos ser sinceros aqui, o cara acabou de chegar, velho. Ô, Domênico, ok, eu entendo, seria um absurdo, acabou de chegar, etc e tal. Tem tudo isso aí. Mas a mesma coisa vale, que valia pro Rogério, vale também pra ele. Nós chegar estamos falando muito aí pressionado no de Libertadores. orçamentos de salários de 15 milhões ao mês contra times que não gastam 1 milhão de salário no mês. Exato. Pô, então vai virar, Esse é o X. vai virar É. Oswaldo de Oliveira E aí- no Corinthians, Dodô. E aí você vai falar, É. mas o Lucas não pôde jogar. Mas o Rato não pôde jogar. Tá bom, faz falta pra caramba, né? Mas vamos lá. E aí? Luciano, Caleri, Galopo, que custa uma fortuna, e tem o Ferreirinha, e tem o Eric, e você tem a Arboleda, e você tem Rafael. Porra, é Um muito elenco jogador. milionário, né? É muito jogador de boa Tem qualidade que se virar. pra né? você chegar e não passar É obrigação de fase. dos grandes, né? É Obrigação. outra, Sombra. Desculpa, é Negócio- absurdo não passar de fase no Campeonato Paulista. O negócio é o seguinte, Sombra, o grande problema em relação a isso, eu até falei ontem lá, o Carpini ele foi a 6ª ou 7ª opção de treinador para o São Paulo poder contratar. Teve uma lista de nomes antes ali e o São Paulo infelizmente não conseguiu. Só que assim, Sombra, o Carpini, no começo do ano, quando quebrou o tabu em Itaquera, quando ganhou a Supercopa lá empatando contra o Palmeiras, ele pegou um carro que estava numa reta e ele só segurou o volante. Era o time do Dorival. Aí quando você perde Rato e você perde Lucas, o Carpini ele teve que mostrar qual que é a real condição dele como treinador, como ele conhece esses jogadores do São Paulo. Pra mim ele não conhece, Sombra. Quando ele coloca Galopo improvisado pela esquerda, ele já viu que o jogador não rende, ele insiste. Ó, tem Abriu o bomba, Nicão hein? Abriu o Nicão pela direita, também não conseguiu ter resultado, mesmo assim ele insiste. O Luciano parece que ele tem cadeira cativa. O Luciano já faz algum tempo que não tá jogando bem, ao invés dele pegar o Galopo e jogar centralizado, não. Ele continua com o Luciano no time. Então, não sei até onde falta conhecimento realmente do Carpini em relação às principais atribuições dos jogadores do São Paulo, e não sei até onde ele tem culhão pra mexer nesse time titular do São Paulo aí. Bomba. Bomba. Aliás, será que é? Eu ia até comentar, não sei se é isso. Eu ia perguntar pra você, Sombra, se era isso ou não. O quê? Com relação ao São Paulo, eu tive uma informaçãozinha que chegou e foi ventilado aí essa informação de que o São Paulo ia conversar lá com os agentes e também com o Rames Rodrigues para ele voltar a jogar. É verdade? Então é isso aí. Então. Eu não sei partiu de quem, mas o ótimo jornalista Gabriel Sá traz a seguinte informação, tá lá no X dele. Rames Rodrigues conversou com a diretoria do São Paulo nas últimas horas. Pediu desculpas aos gestores e ao grupo. Nesse momento, ele abdica da decisão de sair e deverá ser reintegrado. O meia colombiano poderá jogar o Campeonato Paulista a partir da próxima fase. Rames pediu para sair há alguns dias e conversava com outros clubes. Sem avanço nas conversas, repensou sua decisão e opta por ficar no São Paulo. Você acredita? Então a nessas informação é boa, hein? A informação Hã? é boa. Eu pensei que fosse uma ventilada aí de informação, aquelas coisas que passam. Então o cara que informou eu aí é bom, hein? Mas, ó, o Nada negócio é o como um seguinte, dia após o outro, hein? Nada mais um como dia uma após o outro. derrota após a outra, né, Marcão? Mas vocês acreditam na desculpa dele?
Porque, por exemplo, se ele tava Eu conversando vou te contra os dizer, eu não clubes vou te querendo dizer no sair... que no que eu acredito. Eu vou dizer no que eu não acredito. Eu não acredito em Luciano como meia e como Nicão na ponta. Isso eu não acredito. Então, mas pra você repatriar um cara desse, não é nem repatriar porque ele não saiu, mas pra você... Posso falar? Agora me deu até incluí-lo de uma volta. sensação boa. E disseram mas o cara ainda, tava Sombra, renegando esse São mesmo. Paulo. Tava conversando Esse- com outros esse- clubes. Essa pessoa que me passou essa informação disse que, evidentemente, se ele realmente confirmar a volta, o São Paulo tem que colocar ele lá na lista de jogadores que podem jogar. Ele não está. O Alisson, que tem uma contusão, Marcão, eles iam fazer o seguinte: ia tirar o Alisson dessa lista e colocar o Rames no lugar do Alisson. Não, é isso? Alisson. É o Nestor, é o Nestor. Desculpa, Tiraria- Nestor, né? tiraria o Nestor e colocaria ele. O que tá machucado, Não, eu sim. confundi. Desculpa. A primeira vez que É o você corrigiu Nestor. alguém, tava certo. Cala a boca. Mas mesmo verdade. assim, Dodô. Não, mas é a só pra informação próxima é fase, boa, a hein? informação era boa, hein? Mas é só Boa. pra próxima Hein, Marcão? fase, hein? Nesses últimos jogos aí da fase de classificação e da fase de grupos, o Rames não poderia atuar, só a partir das quartas de final. É. Só das quartas? Não pode jogar. Falaram que podia jogar agora. Não, porque já encerrou a lista. Agora tem que esperar a próxima, Esperar. né? Ô, Marcão, é aquela situação, né? O cara saiu no carnaval pra pular, deu uma namoradinha fora, viu que quem Não. tinha aqui era melhor Mas na boa, e na voltou. boa, na Mas boa. tem que jogar, hein? É. Lucas toda hora machucado. Rato machucado. O Galopo, sinceramente, toda hora que entrou, sinceramente, mas juro. Assim, que às vezes a vontade de muita gente de enxergar que ele é bom é enorme, assim. Tem mais, Muita bondade, né? Tem muita bondade aí, porque até hoje o Galopo não, pra mim É não que ele fala mostrou. espanhol. Eu não vou dizer que é ruim, mas também não posso dizer que ele é fala bom. espanhol. Sério, eu não consigo Mas dizer fora não, de ele é bom. posição, né, Sombra? Complicado, né? Julgar o cara atuando aberto pela esquerda. Eu sei, mas eu tô julgando por aquilo que eu vi. E se teve opção pro cara, oportunidade pra ser escalado no meio e não foi escalado, eu vou julgar pelo aquilo que eu já vi até agora. O treinador é o Carpini, Marcão. Eu não posso mudar o treinador. É o cara, ele que tem que ver lá as coisas. Lá Mas eu vou falar pra É, vocês, então, hein, mas ó. se o cara é ruim, não Aí- adianta a gente crucificar o jogador por uma decisão errada do treinador. A culpa é dele, né, no caso. Tudo bem, mas beleza. você consegue dizer que o Carpi, realmente o Galopo. Galopo é um bom jogador? Você consegue? Você O tem Galopo, essa... quando ele jogou centralizado, Sombra, contra o Mirassol, pra mim ele fez uma boa partida. O jogou um tempo. Então, mas jogou bem. Jogou muito melhor nesse jogo do que todas as outras vezes que ele jogou aberto pela esquerda. Eu sei, Marcão. Mas assim, um tempo pra dizer sobre um jogador, se é no Corinthians o que o Rojas fez aqui, a gente detona. Porque só jogou um tempo Rachado também, o jogou um grupo jogo. aqui. O grupo rachou aqui. Se é do Corinthians, Então. a gente ia falar, ó, tá falando de um jogador que jogou só um tempo. É que meu irmão, ele tem fetiche com alguns jogadores. Eu não tô E aí dizendo que ele é defende- Mas ruim. não é, mano. Eu não tô Não dizendo é, que mano, ele é porque ruim, assim- mas eu não consegui ver ainda ele jogar bem. Sim, é que meu Sim, irmão... mas ele quando se você tem um jogador que é lateral direito, você improvisa o cara como ponta direito ou centroavante, não dá pra gente cobrar. Por isso que eu tô falando. A partir do Sombra, momento que a gente vai meu na irmão- sequência, jogando como meia, a gente pode realmente falar se o cara representa ou não. Enquanto ele jogar aberto pela esquerda, o Galopo ele não tem velocidade, o Galopo ele não tem drible. O que o Galopo tem de bom? É o passe qualificado e o arremate pro gol. Como é que você vai fazer o cara render mais? Jogando mais próximo do gol. Então, quando você joga o cara aberto pelo lado, que nesse lunático do Scarpini, você tem que realmente ponderar a respeito do favor. Rapaz, Ah, mas é, velho. lunático. Pô, o cara Ô, inventa os Messi, bagulho na cabeça Meu Deus dele, do céu. o cara inventa os bagulho na cabeça dele e ele empurra a goela abaixo do torcedor, e não é assim, velho. olha aí. Ô, Tá Sombra, testando, um negócio testando, assim, testando, não tem dado frigideira, certo, hein? porra. O meu irmão é o fã do Hanson. Lembra o Hanson, a banda nossa, Hanson? Lembro do É, Renzo. o negócio é o seguinte, Domênico Gato. Não cantava merda nenhuma. Achava. Mas, por exemplo, você vai falar com o fã do cara, o cara acha que é o John Lennon cantando, irmão, tá ligado? É o fanbase, né? É o cara, velho. É o fã do Hanson. É bonitinho, pagou um pau, tipo, vou defender até a A Rose morte. tá gostava ligado? lá. Porque do- assim, vamos ver lá, olha, o Galopo tá muito É tempo isso. no São Paulo, tá certo? O Eric jogou 2 ou 3 vezes. Quem já jogou mais pelo São Paulo? O Eric. O Eric. E o Eric entrou em campo 2 ou 3 vezes. Já jogou. Mas na dele, né? Ok, Marcão, eu não tô discutindo aqui posição. Eu tô discutindo que eu até hoje não consegui ver o Galopo jogar bem. Como cobrador de pênalti, ele é craque. Não tem melhor no Brasil. Acho muito difícil que alguém bata melhor pênalti que o Galopo. Mas se ele fosse tão bom assim, porque não é escalado. Quando é escalado é lá na lateral, na ponta. Sabe por que não é escalado, Sombra? Porque o Carpini não consegue tirar o Luciano do time. O mas já tá Luciano é um dos fritando, hein? pila. Não, mas ô Domênico, você sabe muito bem que quando o jogador é maior do que o treinador, quando o jogador ele representa, ele é um dos líderes do elenco, é muito difícil você mexer. E o Carpini, pra mim, além de faltar entendimento a respeito da qualidade do jogador de São Paulo, onde cada um pode render, pra mim falta personalidade pro Carpini. Ele não consegue mexer no Luciano. Agora, o Rames tem que jogar o próximo jogo.
E vou dizer por que ele tem que jogar o próximo jogo. Porque é inadmissível você escalar o Nicão e não poder contar com o Rames. Ah, não tem condição física. Você vê o Nicão jogando, é um 1.0 subindo a ministro Rocha Azevedo, que vocês conhecem como que é. Mas vou falar pro você, ó. Mas esse não Rames pode jogar, Rodrigues- Sombra. O Rames ele só pode jogar na próxima fase. Agora ele não pode jogar. Então vamos de Nicão. Mas, ó, o Rames Rodrigues, Sombra, eu acho que ele tem o pior perfil de jogador. O Eu Sombra prefiro no meu broxando em time, segundos. eu prefiro no meu time um jogador que muitas vezes pode arrumar briga por não estar jogando, mas que queira estar em campo, do que o Rames Rodrigues. O Rames Rodrigues me tem um semblante de Luan, sabe? Um Luan com uma moldurinha melhor. Aqueles caras aí, tipo... Ranço, né? Não vou jogar, tá bom. Tô ganhando aqui não sei quanto por mês. Mas você o não São acha Paulo que precisa isso pagar não sei pode quantos milhões. reverter se ele pedir desculpa, como diz aqui a matéria do Gabriel Sá, teria pedido desculpas ao elenco? Sabe que é o problema, Sombra? Eu não vi o Você não Rames acredita Rodrigues... no perdão? Você é uma pessoa sem Não, Jesus? a questão não é o perdão, não. Ó. Se ele fosse, por exemplo, um cara baderneiro dentro do elenco que tivesse arrumado uma quizumba pra ir embora, não foi isso que ele fez, RG. Não foi isso que ele fez. Ele nunca brigou pela titularidade. Porque, ô Sombra, às vezes a gente critica o treinador e fala assim, por que esse cara joga e o outro não joga? Porque, cara, na boa, tem lógico as panelas, como meu irmão tá falando, sei lá, o Luciano, não sei se o Luciano é esse líder todo, se ele é um Rogério Ceni dos tempos modernos. Eu duvido que seja. Não acho que ele tem essa moral toda dentro do elenco pra ter uma cadeira cativa lá, como, por exemplo, Pior o Cássio que tem, no viu, Corinthians, o Fagner Os no caras deram Corinthians. 10 pro cara, mano. Os caras Não, mas deram 10 pros independente caras. disso. Pô, você tá de Mas brincadeira. ele já era o Mas 10. aí, ó, Mas aí, só pera. pra concluir com relação aí ao Rames Rodrigues, às vezes, ô Sombra, o dia a dia no treinamento mostra pro treinador que aquele cara, mesmo pelo nome e qualidade que ele possa Ele não ter vai fora correr. das quatro linhas ali, se no dia a dia ele não mostrar pro cara que ele pode jogar, o treinador não vai confiar no cara. É, velho. o leão de treino, velho. Mas a informação que a gente tem aí é que ele queria ser titular. Exato. É a informação passada aí. Não, mas Você você tá vê o com o Nicão grupo sendo fechado, titular, Domênico, bacana. na Copa Ele do não Brasil. quer ficar no banco, não. Não quer ficar no banco. Não, então, mas você tá fechado na Copa do Brasil, o time bem, jogando bem, os caras que estão lá, entendeu? Não, mas Você vai esse ano tirar agora, o cara o Alisson daquele pra pra pôr ele. colocar ele. Não, mas o Alisson é outra Não, mas posição. esse ano agora. O Alisson tá jogando mais pra frente ou mais pra trás? Pra trás. Não, o Alisson é segundo volante, hoje. pô. Achei que ele tava jogando adiantado. Não, Agora- assim, não tem desculpa. Se o Rames puder entrar em campo, não tem desculpa para ter, a não ser a questão da inscrição, já entendi, ok, beleza. Só na próxima fase, vamos saber se a gente vai passar para a próxima fase, né? Tomara, né? Mas vamos ver se vai passar para a próxima fase. Agora, não tem desculpa, porque todas as tentativas de jogador pela meia, à exceção do Lucas, não funcionam. Não funcionam. E, aliás, o São Paulo agora nem meia precisa mais, porque joga no 4-2-4, né? Para que meia? E ouvindo o Marcão, viu, Dodô, dá a impressão que Ah. ele quer que o Carpini saia a galopo de lá de São Paulo Mas aí Calma, foi calma. sensacional, hein? Olha, Eu não vou dizer assim, cara, Sensacional. assim, pedir a demissão do Carpini, eu acho que é uma extravagância. Eu acho que assim, é uma precipitação. É, o Marco é doido, né? Porque ele chegou. Não, não tô pedindo. Não tô pedindo a cabeça, não. Ô, Domênico. Imagina. Só que não, tem imagina que se cobrar. tivesse, Coitado, hein? fritou Não, mas, ô, ontem. RG, o negócio é o seguinte, Mas como eu eu entendo, falei. Marcão, ele tá pedindo para que o cara Sim. enxergue o que tá acontecendo, para que ele Exato. realmente amanhã não tenha a sua demissão pedida. É, mas é Oswaldo de Exato. Oliveira. É Oswaldo de Oliveira no Corinthians. Ganhou 3 títulos e depois na outra semana perdeu Eu acho 3. muito pouco. O São Paulo está em terceiro lugar na tabela. É muito pouco para o São Paulo, mesmo com os desfalques, tendo os jogadores que o São Paulo tem. Muito pouco. Concordo plenamente. Mesmo porque as opções, Sombra, que nem eu falei, o Carpini teve a condição, Domênico, de mostrar que ele era um grande treinador agora. Porque mudaram as peças em função de lesões, o Rames e o Lucas, por exemplo. Você tem lá pela direita, para atuar aberto pela direita, para não mudar a configuração. Jogador que tem velocidade, jogador que tem intensidade. Você tem no lugar do Rato, por exemplo. Você tem para jogar ali, você tem o Eric. O próprio William Gomes é um moleque que tem poucas oportunidades com o Carpini, não sei porquê. Ao invés de escalar o Nicão. Pela esquerda, você tem a opção do Ferreirinha. Você tem a opção do Michel Araújo. Mas não, ele mete o Galopo improvisado, aberto pela esquerda. Não faz sentido nenhum. Pra Bom, mim, não faz sentido nenhum, juro por Deus. Eu acho que com isso cai por terra a tese de que teria sido a direção de São Paulo que teria forçado uma situação para ele pedir a rescisão. Cai por terra isso aí. Ah, isso é verdade. Isso Cai é por verdade. terra. Quando ele pede, né, pra fazer a É, reunião junto com os Se assessores ele pra pede voltar, é porque... e aceitam, então cai por terra. Também Ou deve ele ter não quis travado, abrir mão né, desse Sombra? valor que ele tem pra receber do São É Paulo e lógico. falou, opa, vou sentar no meu contrato. Tem essa leitura também, irmão. É. Porque o Também. São Paulo tava Pode- tentando pode ser também, a mano. tratativa Pode ser. de Mano. não pagar o restante das luvas que ele deveria receber. Mas é uma questão que a gente não sabe o que consta lá, o que não consta. É. Eu acho que é mais Eu o prefiro seguinte, acreditar mais no meu ponto de vista.
Ah, não tenho dúvida disso. Tô Mas rezando assim, pra que ele vá lá e sente no contrato. se tivesse aparecido causa algum, uma quizumba lá. se tivesse aparecido alguma proposta boa, não ia pedir pra... O problema é Saiu, pedir uma deu uma proposta olhada pra no um mercado, jogador acho que que não não. tem histórico Nem os americanos. de continuidade. Não O Rames tem. Rodrigues, por onde ele passou nos últimos tempos, ele não marcou história em lugar nenhum. mano. Não deve ter tido proposta de ninguém. Foi né? aquele Não- casado que separou e foi pro Tinder, aí viu que só tem porcaria. Falou, não, eu vou voltar pro meu Você casamento. tá procurando errado, então, no Tinder aí, ô Assim Letícia. mesmo. Mas O casado que tá procurando no Rose, Tinder tá procurando errado, hein? Oi. nossa representante Betfair, né? Você já falou das odds aí, mas depois, se você puder, vê aí se tem alguma odd aí pra dizer se nós temos chance de classificar, Rose. Vou dar uma olhada aqui e já te falo. Porque você com o site aí da Betfair é impressionante, é inteligência artificial natural. É, tipo isso. Eu já fiz uma múltipla aqui também, mas não Fez? sei se você vai gostar muito, não. Vamos lá. Nosso lado. Traga, né? por favor. Ai, ai, Nosso ai. lado. Eu Vamos ver. fiz dessa vez, em vez de escolher um jogo pra É. fazer uma combinada dentro daquele jogo, eu peguei os 4 jogos aqui que a gente tá conversando É. pra escolher o favorito. Sei que a Qual? gente Tá. ainda não falou do Palmeiras, mas eu tô colocando o Palmeiras como favorito. Não, isso é Ah, sempre é, né? Sempre. Isso é normal. Pra ganhar sempre. o É, jogo. contra o São normal. Paulo não é, mas É, vamos quando lá. São Paulo Pra não ganhar foi, o jogo contra o Mirassol. Palmeiras leva, Corinthians leva contra a Ponte Preta. Coloquei um empate no jogo do Santos Ó, Olha lá, velho. e É, o Guarani surpreendendo São Paulo. Porque Aí. os últimos jogos não me convenceram. Gostei dessa aí, gostei dessa aí, gostei. Então, Segura tô essa fazendo aí, uma mano. múltipla de de Deus, 4 velho. jogos Segura aqui. essa A aí, odd é de Mota. 31. Ó. Eu vou botar 31? 10 ali. Se esses 4 resultados acontecerem, Aí. a balada tá R$1 vira 31? 10 vira 300. Meu Deus. Aí, ó. Ah, mas é absurdo. Muda isso aí. Boa Coloca pedida, hein? perdendo. Ô, seu Boa B, tô pedida, gostando, hein? Tô gostando disso aí. Não, mas ela é Coloca o consciente, porco né? Tá perdendo, certo. pelo menos. Essa foi uma boa pedida, hein? Eu acho que eu vou nessa Eu acho combinada, que porque tá assim, boa. se o São Paulo ganha, eu fico feliz que o São Paulo ganhou. Se o São Paulo perder, eu tenho mais chance de ganhar e compenso de outra Essa é a maneira tática que eu financeiramente. uso. Já te É? falei, essa Tá. que eu Ele uso. apostou no São isso. Paulo na final da Copa É do Brasil. lógico, ganhou um tinguabão lá, velho, no final. Exatamente. Mas, seu Bento, jogue com responsabilidade. Sempre, Sempre. né? Sempre. Muito bem.